Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado, venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer um tema que eu acho super interessante para nós conversarmos. O tema, ele fala sobre o valor que existe nas reuniões, cristãs ou não, que nos trazem esclarecimentos morais. Nós vamos começar? Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês para curtirem o canal, compartilhar os nossos vídeos, que isso ajudaria muito para que o canal do Rossano Sobrinho ele possa levar esses nossos vídeos para mais pessoas, para que eles possam também se esclarecer. Além do mais, se inscrevam, por favor, aqueles que ainda não estão inscritos. Tudo bem? Vamos começar agora? Ok. Eu vou trazer uma passagem, ler uma passagenzinha do livro, Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, que foi trazida por André Luiz, ok? O capítulo da onde eu vou extrair este texto é Ante o Serviço, capítulo 4. E assim é dito: são almas em turbilhão mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição, e aqui neste caso estão falando de uma casa espírita, e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como que despejadas de casa, porquanto alterada a elaboração do pensamento, naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras que, de algum modo, tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Bem, pelo que vocês puderam observar nessa passagem que eu trouxe para vocês, a primeira importância que nós percebemos numa reunião em que se traz esclarecimentos cristãos ou não, mas que são de instituições de muita responsabilidade e que trazem esclarecimentos morais, é que muitas vezes aquelas pessoas que estão no intercâmbio com um ser desencarnado, tem a oportunidade de, além de se esclarecer e trazer consolo ao seu coração, elas também podem levar àqueles que as acompanham esclarecimentos e libertação. Bem, observem como isso é importante. No mundo em que nós estamos vivendo, como está difícil para nós identificarmos as bênçãos divinas nessas experiências tão dolorosas que nós estamos abraçando. Imaginem, quando nós desencarnamos e não estamos ainda compreendendo tanto o nosso estado de desencarnado, quanto muitas vezes aquilo que vivenciamos outrora enquanto estávamos encarnados. Então, no estado de desencarnado, a gente ainda revive o passado numa ignorância moral. Quando estamos desta forma, podemos, enquanto estamos espíritos desencarnados, nos ligarmos a seres amados e às vezes nem tão amados assim, buscando uma vinculação e inconscientemente mesmo buscando um esclarecimento daquilo que nós estamos vivenciando e não estamos compreendendo. Quando o ser que está encarnado, ele vai a uma instituição religiosa ou não,
e ele busca esses esclarecimentos morais. Este ser encarnado estará alimentando o coração de dois seres ou mais. Então, neste caso, este irmão que está encarnado, que busca consolo, muitas vezes até porque ligado a este irmão que está no plano espiritual, que está te trazendo um desconforto íntimo, ele recebe porque deseja este caminho, recebe o consolo, levará a este outro irmão a possibilidade de também recebê-lo. Mas, lembrem-se todos que temos livre-arbítrio. Muitas vezes, a partir do momento que eu que estou encarnada, consigo entender um pouco o meu processo, absorvo os ensinamentos morais, absorvo as verdades divinas e começo a buscar uma libertação minha das dores, dos sofrimentos, pela compreensão da justiça, de amor e caridade do Pai. Nós começamos a nos desligar deste irmão que está numa outra vibração. Quando este irmão ele se vê desligado deste laço que estava nos unindo, este irmão, ele com seu livre-arbítrio, ele pode escolher ficar na instituição onde está recebendo aquelas palavras que levarão a ele esclarecimento, ou, diante da sua incapacidade ainda de absorver estes ensinamentos, ele pode se afastar deste irmão encarnado. A princípio, o que vai acontecer com este irmão que está desencarnado? Ele vai culpar aquela instituição, por exemplo, aquele palestrante, aquele pastor, aquele padre, que está ali falando as palavras cristãs, as palavras moralmente consoladoras. Ele pode culpar estas pessoas ou a própria instituição. Por quê? Porque ele se viu ali, agora, abandonado do processo em que ele estava confortavelmente ligado. Mas, da mesma forma que este irmão se afastou e ficou irritado, e ficou indignado por ele ter sido afastado daquele com quem ele tinha essa ligação, ele também pode fazer outros tipos de escolhas, do tipo, buscar novamente este mesmo irmão para que a ligação aconteça. Se este encarnado, ele não buscar manter aquela energia edificadora, pode acontecer deles se ligarem novamente? Pode. Se este irmão encarnado ainda não compreendeu a sua trajetória, ele pode se ligar a este irmão novamente? Pode. Então, o que pode acontecer? Este irmão encarnado ter que retornar algumas vezes para que ele possa, compreendendo esses ensinamentos consoladores, essas verdades divinas, a ligação entre ele e este outro irmão efetivamente se romper. Mas, algumas vezes, o irmão desencarnado, ele pode se manter naquele local onde ele começa a escutar coisas que podem trazer consolo ao seu próprio coração. E, a partir daí, nessas instituições sérias, em que levam os ensinamentos, cristãos ou não, para estes que foram em busca deste consolo, essas instituições, normalmente, elas têm uma estrutura espiritual de acolhimento e amparo aos irmãos desencarnados, sendo casa espírita ou não. E aí, estes irmãos, eles serão acolhidos e, dependendo da necessidade de cada um desses irmãos, eles irão ser atendidos, às vezes, na própria instituição ou levados a uma outra instituição, aonde ele seria atendido segundo as suas necessidades. Então, às vezes, você pode, por exemplo, ter um irmão espiritual que foi acolhido numa casa kardecista, mais tradicional, e este irmão, em razão das suas necessidades, não conseguir ser atendido nessa instituição e levado, por exemplo, para uma casa de umbanda, aonde ele será acolhido e compreenderá as suas necessidades, e dali ele será levado, por exemplo, para um posto de socorro, para uma colônia,
Cada caso é um caso, ok? Então, vamos entender que quando nós procuramos uma casa, uma instituição em que ela nos traz esses ensinamentos morais, então, podem ser igrejas, templos, casas espíritas, não importa, e nós estamos vinculados ao comprometimento de nos melhorarmos. Normalmente, nós estaremos não só ajudando a nós mesmos, mas alguns irmãos que às vezes se vinculam a nós, talvez até pela nossa luzinha que o ilumina, talvez até pela nossa sintonia, mas apropriada àquele irmão, né, pela tristeza, pela angústia, e aí ambos serão auxiliados e consolados. Tudo bem? Eu espero que a nossa conversa de hoje possa ter trazido para vocês alguns esclarecimentos. Eu espero que nós possamos ter um ótimo domingo, uma ótima semana e que nos vejamos no próximo domingo, ok? Com mais ensinamentos para aprendermos juntos, ok? Fiquem todos em paz.